We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. In the Father there is freedom, there is hope in the name that is Jesus. Lay your life down, give it up now. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo espírito maligno, Senhor. Tudo que não provém de Ti, nós repreendemos agora, cai por terra, Senhor, em nome de Jesus. Tudo que não provém de Ti, Senhor, e que a Tua voz seja audível nos nossos corações, e que Tua palavra, Senhor, esteja registrada na tábua do nosso coração. Assim nós Te pedimos e nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, é que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pega a sua Bíblia aí, abra rapidamente em Daniel. O Fernandão pode ficar sentado se quiser para não cansar, Fernandão, senta aí no cantinho. Em nome de Jesus, pega a sua Bíblia, abra lá no livro de Daniel. Daniel capítulo 3. Daniel, livro de Daniel, considerado o último profeta maior porque escreveu mais. Amém? Capítulo 3. E nós vamos falar de uma coisa muito importante. O tema da mensagem de hoje é do fogo à glória. Fala para quem está do seu lado, do fogo à glória. Fala bem forte, do fogo à glória. O anseio de todo trabalhador, de todo mundo que trabalha, é ganhar bem, sim ou não? Todo mundo trabalha para ganhar bem, para ter seu sustento, para ter algo para que você possa se alimentar, se sustentar, se vestir. É de desejo do homem ganhar bem. Todo mundo que se aplica nos estudos, no trabalho e se envolver algo, é importante que queira, que almeje uma promoção, que queira algo melhor do Senhor, que queira algo melhor da própria vida, do trabalho e assim por diante. Ninguém deseja alguém que se aplique no estudo ou que se aplique em trabalhar, que não queira ser promovido. Todos nós que trabalhamos, todos nós que temos algo, um emprego, ou que nós nos dedicamos nos estudos, você faz uma faculdade, você estuda o ensino médio, você se aplica em trabalhar para receber algo melhor e também projeta a sua carreira para algo melhor. Isso não é diferente na vida do cristão. Eu me lembro bem de um testemunho de um menino que trabalhava, um menino de apenas 17 anos, que trabalhava numa casa noturna. E esse jovem de 17 anos, ele se aplicava no trabalho. E durante 6 meses, ele se aplicou tanto no trabalho, ele se doou tanto no trabalho, ele trabalhava servindo as mesas, fazendo drinks para o povo que visitava aquela casa noturna. E eu lembro daquela história, e aquele jovem de 17 anos era constantemente humilhado. Porque final do trabalho, todo final do trabalho, quando ele acabava tudo, que só restavam os amigos, porque ele trabalhava com um dos seus amigos, o dono do local era um dos seus amigos, e quando ele terminava de fazer todo o trabalho, então, de limpar as mesas, na frente dos amigos dele, o patrão chegava, que era também um dos seus amigos, ou dizia que era amigo, e falava o seguinte: você vai lavar o banheiro hoje. Durante 6 meses, ele escutava aquilo. Olha, se acabou o seu trabalho, o trabalho dele naturalmente era lavar os banheiros. Você está entendendo? Todo dia acabava o seu trabalho, ele tinha que lavar os banheiros. Mas, na frente dos amigos, o patrão fazia questão de salientar para então humilhar aquele jovem de apenas 17 anos. E o patrão falava: olha, vai ser um dia de lavar os banheiros hoje. E ele então se aplicava em lavar os banheiros, e foi assim durante 6 meses. Você imagina um banheiro que passava por dia aproximadamente 300 pessoas e só tinha um banheiro masculino e um banheiro feminino. Você imagina o estado que ficava o banheiro no final da noite. E todas as noites ele lavava aquele banheiro
após 6 meses de aplicação, de humilhação, não por lavar os banheiros, porque isso é um trabalho como qualquer um qualquer, mas pela forma com que aquele patrão, ele falava na frente dos amigos, ele acaba humilhando aquele jovem de 17 anos. Após 6 meses de muita aplicação, de muito empenho, ele foi então promovido e ele passou então de atendente, de um simples atendente, para gerenciar aquele lugar. Todos nós, antes de nós sermos promovidos, nós temos que nos aplicar e passar por um período da nossa vida. E é sobre isso que nós queremos compreender nessa noite, através dessa palavra do livro de Daniel. E do fogo, a glória, da humilhação, a glória que Deus tem para cada um de nós. Só para quem está do seu lado, Deus tem algo importante para você. Toda situação que precede uma promoção de Deus, toda situação que antecede uma bênção que Deus quer nos dar, nós temos que passar por um período de aprovação, um período de fogo. Vamos entender essa palavra hoje? Daniel capítulo 3, versículos 24 e 25. Observe comigo, Daniel capítulo 3, versículo 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. Então o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho dos deuses. Somente até aqui. Toda situação que antecede uma bênção, é necessário que nós passemos pelo fogo. E o fogo, ele não tem sua função de refinar, de aprovar, mas nós vamos ver nessa noite aquilo que o fogo tem como característica. Antes, para nós compreendermos a situação daqueles jovens, abra comigo Daniel capítulo 1. Volte um pouquinho, Daniel capítulo 1. Aqueles jovens, eles saíram da sua terra como nobres, como sábios, e chegaram à situação de escravidão. Observe comigo o versículo de 3 a 4. Daniel capítulo 1, versículo 3 e 4. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua
seu lado: por que Deus fez isso? E se você está nessa situação hoje, é motivo de alegria, porque você vai compreender nessa palavra, nessa noite, que Deus quer te preparar para algo novo. Fala para quem está do seu lado: você está sendo preparado para algo novo. Observe comigo o versículo 5 do capítulo 1. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles recebiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Irmãos, às vezes Deus nos tira da zona de conforto, Deus nos tira da situação de tranquilidade, numa situação de nobreza, onde havia conforto e tranquilidade, para nos colocar numa situação de desconforto, porque Deus quer te preparar para algo novo, algo melhor, que se você ficasse na sua zona de conforto, jamais você receberia de Deus. Jamais nós compreenderíamos aquilo que Deus queria de nós, se nós ficássemos na nossa zona de conforto. Mas Deus nos tira deste lugar de conforto para nos colocar num lugar de aperto, para nos preparar para receber algo melhor de Deus. Portanto, se alegre em Deus. Quando nós estamos na antessala da promoção da nossa vida, nós somos preparados para receber de forma satisfatória aquilo que Deus tem para nós. Quando nós estamos vivendo num momento de aperto, saindo da zona de conforto para uma zona de desgaste, uma zona de desgaste emocional, desgaste físico, como escravidão, nós estamos sendo levados a sermos preparados para algo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Fale para quem está do seu lado: não se assuste, nem desanime, porque pode ficar pior. Meu Deus do céu, pastor, você está indo muito profundo. Daniel capítulo 3, versículo 19. Observe comigo aí. Daniel capítulo 3, versículo 19. Faltava uma coisa para aqueles jovens. Além de sair da zona de conforto, além de sair da zona de nobreza, eles foram levados como escravos. Fora isso, irmãos, faltava passar ainda pelo fogo. Capítulo 3, versículo 19 diz assim: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costume. 7 vezes mais. Irmãos, além de sermos tirados da nossa zona de conforto, além de sair da zona de tranquilidade para ir para uma zona de desconforto, num lugar onde nós somos escravos, num lugar de preparação, num lugar de deserto, a fornalha pode ser ainda 7 vezes mais aquecida. Nós podemos ser ainda 7 vezes mais comprimidos. A fornalha se aquece. E aí, irmãos, o problema é o seguinte: que nós mantemos a postura. Aqueles jovens, eles manteram a postura de servos de Deus, aliançados com o Senhor. Eles não se dobraram diante do Deus de Nabucodonosor, eles não se dobraram diante dos deuses da Babilônia, eles não se dobraram diante dos iníquos, diante dos incircuncisos, e por manter a postura de Deus, eles foram levados para uma fornalha. E aí nós não entendemos menos ainda, nós entendemos pouco, menos ainda do que nós entenderíamos se nós estivéssemos uma vida de pecado. Aí você fica sem entender, você começa a questionar a Deus: Deus, mas eu estou tranquilo aqui na minha zona de conforto, eu vivo numa família de nobreza, eu tenho uma condição boa, eu estou vivendo uma tranquilidade, eu sirvo ao Senhor, eu mantenho a minha vida diante de Deus. O Senhor me tira daqui, me leva como escravo. O Senhor quer me preparar, e ainda, Senhor, eu continuo te adorando, te servindo, eu não cometo pecado, não me dobro diante de outros deuses, e ainda o Senhor me leva para uma fogueira 7 vezes mais. A fornalha, ela é aperfeiçoamento. Diga para quem está do seu lado: a fornalha serve para te aperfeiçoar. Ela é tão quente, ela está tão aquecida, essa fornalha, para nos refinar como ouro, para nos refinar, para nos deixar uma nova criatura, irmãos. Que observe lá comigo no versículo 22, olha o que diz a palavra no versículo 22. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque,
Mesaque e Abednego. Sabe o que significa essa palavra, irmãos? Sabe o que Deus está querendo dizer com essa mensagem? Que a fornalha de Deus, do refino, do aperfeiçoamento, ela é tão quente, que ela mata em você aquilo que te leva para a morte. Deus ele está tão preocupado em te transformar em uma nova criatura, mesmo você mantendo a posição diante de Deus, mesmo você sendo um servo de Deus, Ele te leva para a fornalha para te aperfeiçoar, e o fogo é tão quente que ele mata aquele que te leva para a morte, ou seja, tudo aquilo que te leva para a morte, aqueles seus inimigos, aquilo que contribui para o seu afastamento de Deus, ele é queimado, ele é morto diante da fornalha que Deus aquece para te colocar. Nós continuamos sem entender, mas Senhor, continua mantendo a postura. Talvez você está com Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se dobra diante de outros deuses, não dobra o seu joelho, não se curva diante do pecado, mas mesmo assim você é levado para a fornalha e você começa a perguntar para Deus: Senhor, por que eu estou dessa maneira? Por que eu estou tão quente, Deus? Por que eu estou sendo tão ferido? Por que eu estou sendo tão amassado? Diga para quem está do seu lado: se alegra, porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer nos preparar para algo maior e melhor. Entenda, querido, a fornalha, o sair da zona de conforto, não é para você receber algo pequeno das mãos de Deus, é para você receber algo grande das mãos do Senhor. É algo muito grande que Deus tem para fazer em nossas vidas. Por isso que Ele nos tira da zona de conforto, porque se você ficasse lá, você permaneceria lá, gostosinho, tudo maravilha, deitadinho, berço esplêndido, e nada de melhor aconteceria na sua vida. Talvez você passaria anos e anos, e o propósito de Deus na sua vida não seria cumprido, porque você está descansando naquele lugar. Mas o ser humano é difícil de entender. Quarto ponto que nós queremos meditar essa noite: aqueles jovens estavam sendo aprovados em tudo que faziam, mas por que afinal eles foram levados para a fornalha se eles manteram uma postura de servos de Deus? Observe comigo o capítulo 1, volta lá para o primeiro capítulo, no versículo 12 e no versículo 13. Vamos ver a conduta daqueles jovens. 11 e 12. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, e dos Ananias, e de Ananias, Misael e de Azarias: peço que faça uma experiência com o seu servo durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Vamos começar a entender por que Deus levou aqueles jovens para a fornalha. Aqueles jovens, eles mantinham uma postura de integridade diante de Deus. Mesmo em meio ao caos, eles foram íntegros diante de Deus. Quais caos? Aquele caos de sair da terra dos seus pais sobre uma terra cativa. Qual caos? Sair da sua terra, de uma área de nobreza, e for levado como escravo para a terra. Qual caos? Ser levado por um rei que era pagão e que tinha diante de ti tudo aquilo que os pagãos faziam. Eles não se misturaram com as iguarias do rei, mas se permaneceram fiéis à palavra de Deus. E Daniel disse: olha, prepara somente vegetais e água, e você vai ver como nós seremos mais fortes do que os seus, que comem das iguarias do rei. Aqueles jovens, eles se mantiveram firmes como servos de Deus. Quantos de nós estamos nos mantendo firmes diante da adversidade? E mesmo assim, nós somos levados para a fornalha. Diga para quem está do seu lado: você vai entender. Versículo 15 do capítulo 1. Deus já começa a dar mostra que Ele está cuidando daquele povo. Passado 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Irmão, sabe o que Deus está falando conosco aqui? Quando Deus tem um propósito na sua vida, quando Deus quer te tirar da zona de conforto, te dar algo maior da parte dele, ainda que você esteja no meio do caos, se você manter a sua postura íntegra, Deus vai te fazer mais belo, mais forte e mais saudável do que o mundo. Deus tem algo muito melhor para você.
sua palavra cuidar daqueles jovens, porque aqueles jovens mantinham uma postura de servos de Deus. Amém? Mas por que afinal de contas aqueles jovens tementes a Deus, que manteram sua postura em meio de dificuldade, que tinham um testemunho exemplar, que caminhavam de acordo com a palavra de Deus, por que será que eles foram levados para essa fornalha? Por que será que eles foram levados para uma fornalha 7 vezes pior do que o ímpio era levado? Por que será que nós somos levados às vezes para desertos 7 vezes piores que os ímpios são levados? Porque afinal de contas nós somos espremidos e apertados, mesmo mantendo uma postura fiel diante de Deus, mesmo sem compreender, nós somos sendo espremidos. Por que será que nós somos levados para uma fornalha 7 vezes pior? A resposta está aqui, irmãos. Os jovens eram bons, os jovens eram aplicados, eles eram dedicados, e apesar da humilhação, da escravidão, eles foram levados a caminho da morte. Capítulo 3, o texto base dessa noite nós queremos ler de novo para a gente compreender, 24 e 25, olha só o que aconteceu. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º homem se parece com um filho dos deuses. Diga para quem está do seu lado, mas olha comigo com fé. Olha para ele com fé e fala o seguinte para ele: a fornalha não é para você. A fornalha é para os outros verem e glorificar o nome do Senhor dos Exércitos. A fornalha não foi dada por Deus para punir aqueles jovens, porque aqueles jovens eram servos de Deus. A fornalha não foi somente para purificá-los. A fornalha de Deus nas nossas vidas tem um objetivo. A fornalha de Deus nas nossas vidas tem um propósito. Não é para nós, para os outros. Não é para que nós sejamos queimados, mas é para que os outros vejam. Talvez se Deus levasse os outros para a fornalha, aqueles que estão longe, aqueles que estão fora dos caminhos de Deus, talvez se Deus levasse aqueles que não estão ouvindo a palavra do Senhor, desejando um caminho com Ele, um relacionamento com Ele, talvez se Deus levasse para a fornalha aqueles que estão distantes dEle, eles não suportariam. Mas Deus leva a minha vida e a sua vida para a fornalha, não é somente para nos purificar, mas é para glorificar o nome dEle. Observe o que o texto diz aqui, ó, no versículo 25. Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. Sabe o que significa isso, irmãos? O texto aqui não diz em nenhum momento que aqueles 3 jovens que estavam no fogo viam o 4º homem, mas ele diz claramente que o rei, aquele que estava fora da fornalha, via o 4º homem. A palavra de Deus aqui, ela está clara. Ela não está dizendo que os 3 que estavam lá dentro estavam vendo o 4º homem, mas a palavra de Deus está sendo de uma forma clara ministrada, dizendo: olha, quem estava fora da fornalha estava vendo o 4º homem. Sabe o que significa dizer isso, irmãos? Quando Deus faz que nós somos levados para a fornalha, quando Deus leva eu e você para a fornalha, ainda com uma postura correta, ainda sendo temente a Deus, não é para que você se queime, não é para que você seja tão somente aperfeiçoado, mas Deus te leva para a fornalha para que as outras pessoas vejam
ela significa livramento, ela significa glória, ela significa satisfação, ela significa exaltação, ela significa purificação e principalmente ela significa o cuidado e o zelo de Deus para com as nossas vidas. Deus cuida de nós na fornalha. Observe comigo aí o versículo 28 e 29. Perdão, versículo 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia nem cheiro de fumaça. Sabe o que Deus quer dizer para nós, irmãos? Se você está na fornalha, se Deus te levou para a fornalha, é porque Deus quer mostrar o Deus vivo na sua vida. Não é para te queimar, não é para te ferir, não é para ficar nem cheiro de fumaça na sua roupa, é para Deus mostrar para as outras pessoas que há um Deus vivo, poderoso, que cuida de você e que nada te acontece, ainda no meio da confusão, ainda no meio do caos. Deus cuida de nós. Deus cuida de mim e de você. Você está passando pela fornalha, dê glória a Deus. Mas Senhor, eu estou mandando uma postura fiel, eu não me curvo diante dos Deus, por que eu fui levado para a fornalha? Se você está na fornalha, dê glória a Deus, porque Deus te escolheu para levantar o nome dele nessa terra. Você está entendendo essa mensagem? Deus te levantou para levantar o nome dele, levantar a bandeira de Yahvé nessa terra. Deus te escolheu para proclamar o nome de Jesus Cristo nessa terra. Deus te escolheu para no meio da fornalha o nome dele ser glorificado. Não é qualquer coisa isso, irmão, não é uma coisa simples, é algo maravilhoso. Deus confiou a mim e a você, não foi a anjos, não foi a ninguém. Deus confiou a mim e a você um trabalho de proclamar o nome de Deus. E se você está nessa fornalha, é porque Deus te escolheu para levantar o nome dele. E o nome dele será glorificado na tua vida. Você está entendendo? Depois do fogo, então, Deus tem uma glória para cada um de nós. Deus tem uma promoção. Fala para quem está do seu lado: depois do fogo, vem a promoção. Quem quer ser promovido aqui pelo papai? Quem quer ser promovido por Deus aqui? Dá uma glória a Deus. Irmãos, olha só, observe o versículo 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus: Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram em Deus, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Irmãos, quando você passar pela fornalha e os seus inimigos olharem para você e ver que seu cabelo não foi chamuscado, que a sua roupa não tem cheiro de fumaça, que seu corpo não foi queimado, o nome de Deus vai ser glorificado a tal ponto que as pessoas vão chamar o Deus do Reginaldo, o Deus do Oswaldo, do Antônio, o Deus da Maria, do José, do Francisco, o Deus da Tati, o Deus da Camila, do Edinho, o Deus do Clóvis, o Deus de cada um de nós. Nós seremos conhecidos como filhos do Deus vivo, aquele único capaz de livrar da fornalha. Você está entendendo? As pessoas vão olhar para você e vão glorificar o nome do Senhor. Elas vão olhar para você e vão enxergar o próprio Deus vivo na sua vida, porque você passou pela fornalha e não se queimou, seu cabelo não chamuscou, a roupa não fedeu. Quantos de nós temos sido levados para a fornalha, prestes à promoção de Deus, um pouquinho antes de Deus nos promover, um pouquinho antes de Deus enviar a sua glória em favor das nossas vidas? Quantos de nós temos sido levados para a fornalha e, em vez de esperar pacientemente pelo livramento de Deus, nós começamos a murmurar, reclamar, e aí a nossa roupa começa a pegar fogo, o nosso
que há algo melhor. Portanto, não reclame, não murmure e espere aquilo que Deus vai fazer sobre mim e sobre a sua vida. Aí no versículo 30, olha o que acontece. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abed-nego na província da Babilônia. Vamos ler junto? Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abed-nego na província da Babilônia. Depois da fornalha tem promoção para a sua vida. Depois da fornalha tem algo de glória para a sua vida. Fala para quem está do seu lado: do fogo à glória. É assim que Deus nos faz conosco. Se você está na fornalha, não é porque Deus quer glorificar o nome dele através da sua vida. E as pessoas vão começar a perguntar: qual é o nome do seu Deus? A quem você serve? Qual é o Deus que você serve? Porque eu também quero passar por essa fornalha e não me queimar. Aí sabe o que você vai responder? O nome do meu Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O meu Deus ficou por anos sendo preparado na humilhação. Ele deixou sua glória, ele deixou sua coroa, saiu da sua majestade, deixou o seu trono nos céus e desceu para se fazer carne, para se fazer homem, ter os mesmos sentimentos que eu e você. Ele desceu do céu, onde ele era chamado Rei dos Reis, e virou um servo, um carpinteiro. Talvez se sentiu humilhado por tal situação. Saiu do reinado, foi para a servidão, foi para a escravidão. Talvez humilhado por escreve suas mãos, trabalhando com a madeira, deixou tudo aquilo que ele tinha de mais precioso no céu e se fez carne por mim e por você. Chegou uma humilhação, e quando o inferno todo pensou que era só isso, que era só essa humilhação para ele, ele então foi levado para ser o Cristo de Nazaré. A fornalha dele foi acesa de uma forma muito pior do que aquelas 7 vezes Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Muito pior do que a minha e a sua fornalha. Quando o inferno todo pensou que a humilhação de ser um homem era o que restava para Jesus Cristo, ele foi levado para a cruz, para a fornalha da cruz, e lá na cruz ele foi ainda mais humilhado, ainda mais escarnecido. Era a fornalha da cruz acesa, talvez 20 vezes, 30 vezes, 1000 vezes pior do que a fornalha comum para o ímpio, aonde ele foi escarnecido, onde cuspiram em sua face, aonde foi feito tudo que era mal perante os olhos da sociedade. Foi para aquela fornalha que o meu e seu Deus foi levado. Foi colocado no fogo ardente da cruz. E quando então o inferno pensou que tinha acabado, quando a morte chegou para Jesus Cristo, os olhos dos reis e dos príncipes e da potestades do ar acharam que tudo estava perdido e que Jesus tinha perdido aquela batalha, e que Jesus, o nosso Deus, ele tinha sido queimado naquela fornalha. Deus chama ele depois de 3 dias. Assim como o rei exclamou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, sai para fora. Deus Pai chamou Jesus: vem, Jesus, seja glorificado agora. No 3º dia ele ressuscitou, saiu daquela fornalha. O seu cabelo não tinha sido chamuscado, a sua roupa não tinha sido queimada, não havia nada que podia destruir Jesus Cristo. Mesmo naquela fornalha ele foi para ser o meu e o seu Deus. E se ele te colocou nessa fornalha, ele está junto com você, e você não vai se queimar, nem chamuscar seu cabelo, e nem você vai perder, e nem vai chegar fogo na sua pele, porque ele está contigo. Jesus, o nosso Deus, ele foi do fogo à glória, assim como eu e você. Se você está na fornalha, irmão, dá glória a Deus. Se você está sendo comprimido, apertado, se a fornalha está quente, 7 vezes pior do que você imaginava, dá glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está preparando a minha e a sua vida para derramar sobre as nossas vidas algo muito maior do que eu e você pensou.
Assim como nós cantamos a primeira canção, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu me recordo que eu estava trabalhando em um determinado lugar, eu estava passando uma situação muito difícil, uma situação de muita humilhação. A minha chefe não concordou em sair da empresa, ela não deixou eu sair da empresa, queria de qualquer jeito me mandar embora por justa causa. Um momento muito difícil da minha vida. E aí Deus me deu essa canção, eu sentava no piano em casa e ficava cantando a promessa de Deus. Nunca se viu, nem se ouviu, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Portanto, se você está na fornalha, irmão, comece a glorificar o Deus da glória, porque Ele vai te levar do fogo para a glória de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se você está fora da sua zona de conforto, é porque Deus tem algo especial para a sua vida. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, diante da Tua presença, nós vamos clamar, Senhor, agora. Deus, nós não compreendemos, Deus, porque às vezes nós somos tirados da nossa zona de conforto, Deus. Nós não compreendemos, Senhor, porque às vezes nós somos removidos, Senhor, do nosso lar, do seio da nossa família. Às vezes nós compreendemos, Senhor, porque, Senhor, mantendo ainda uma postura, Senhor, de acordo com a Tua vontade, porque nós somos levados para a fogueira, Senhor, 7 vezes mais acesa do que para qualquer um, Senhor. Porque para nós tem que ser mais difícil, Senhor. Se você entrou aqui nessa noite, irmão, pensando dessa forma, sem compreender porque Deus colocou nessa fornalha, porque que Deus está te levando para o meio do fogo, fogo que queima, fogo que arde, fogo 7 vezes mais forte do que o fogo que você já enfrentou outras vezes na sua vida. Se você entrou aqui nessa noite dessa forma, meu querido, eu quero te dizer, Deus tem algo para a sua vida, e eu profetizo em nome de Jesus Cristo que serão liberadas sobre as nossas vidas essa noite a glória de Deus sobre mim, sobre você, sobre eu, sobre você, sobre nós essa noite. Deus quer liberar algo especial, Deus está nos preparando para algo maior. Em nome de Jesus Cristo, meu querido, coloque a mão sobre o seu coração. Comece a pedir para Deus ministrar sobre a sua vida a glória dele. Deus, começa a derramar sobre as nossas vidas a Tua glória, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua glória, a Tua unção, Jesus. Derrama sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, o Teu poder, a Tua autoridade. Se você entrou aqui, querido, sem entender essa noite o que Deus está fazendo com você, eu quero te convidar em nome de Jesus Cristo a colocar nas mãos do Senhor o descanso, porque nada vai ser queimado, nem a sua roupa vai ficar com cheiro de fumaça. Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Traga a Tua paz, Senhor. Traga o Teu conforto, Jesus. Traga para cada um de nós, Senhor, a Tua presença. E principalmente, Senhor, nos dá a certeza que nessa fornalha, Deus, é o Senhor que está trabalhando em nosso favor. Que nessa fornalha, Deus, é o Senhor que está cuidando de cada um de nós. E nós sairemos dela, Senhor, glorificados. E todos aqueles que nos cercam saberão que o Senhor é o Deus de Israel, vivo e poderoso, e que reina para todo sempre, em nome de Jesus. Se você entrou aqui, talvez com a sua fé é baixa, se você entrou aqui com problemas e não entendia por que você estava no fogo,
coração para você entender o que significa o fogo de Deus na sua vida. Assim como anunciamos esse lugar, vem à frente, eu quero orar por você. Vou pedir para o obreiro vir aqui orar com a mãe em nome de Jesus. Assim como a sua filha e o seu genro, seu futuro genro,
Vamos encerrar em nome de Jesus Cristo, sabendo que Deus tem grandes coisas para nós. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam conosco hoje e com toda a igreja que se espalha sobre a face da terra. Irmão, se você crê nessa palavra, em nome de Jesus, e se você compreendeu que Deus te colocou nessa fornalha para glorificar o nome dEle, e nada vai te acontecer, se você crê nessa palavra, dê glória a Deus bem forte no seu lugar e aplauda o Senhor. Glorifique o nome do Senhor no seu lugar. Aleluia. Está encerrado. Em nome de Jesus, abraça quem está do seu lado aí. No mínimo 10 pessoas que estão do seu lado aí, em nome de Jesus. Tem que ser 10 pessoas, hein? We're giving it all.